Olá, turminha, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias e da Rede Estadual do Maranhão. Estou aqui com vocês mais uma vez na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Lembrando que a gente está falando de porcentagem, né? E no vídeo anterior a essa aula eu falei de fatores de atualização. O que é um fator de atualização? Ele é um número muito utilizado para resolver problemas de aumentos percentuais, descontos percentuais, aumentos e descontos sucessivos, juro simples, juro composto, né? Então, muito utilizado na matemática financeira, tá? Ele serve para você atualizar, né, como o nome mesmo já diz, valores que vão sofrer aumentos ou descontos, tá? Percentuais. Então, ele é muito utilizado na resolução de problemas de porcentagem. Tá? Então, quem não assistiu esse vídeo de como se determina, o que é um fator de atualização, como é que determina fator de atualização para aumento, para desconto, vai lá na plataforma Gonçalves Dias, do canal do YouTube, assista essa aula para que você possa compreender as aulas de exercício. Tá? A gente vai resolver algumas questões, depois a gente vai responder questões do Enem sobre esse assunto, tá? Para você ficar aí por dentro, se preparar aí para o Enem, beleza? Então vamos lá, turminha. Aumentos e descontos percentuais. Resolver problemas que envolvem aumentos e descontos percentuais, algo que está muito próximo do nosso dia a dia. Né? Todo dia a gente houve aumento da gasolina, houve aumento do leite, houve aumento do tomate. Uma loja está tendo desconto, está tendo uma promoção. Tá? Então essas coisas fazem parte do nosso dia a dia. Porcentagem a gente não aprende só para fazer prova do Enem. Se aprende para a vida. Né? Então vamos resolver esses problemas que envolvem esses aumentos percentuais. Beleza? Então olha só, o preço do combustível sofreu um aumento de 12%. Tá? Então aqui está falando que houve um aumento de 12%. Determine o novo preço do litro da gasolina que custava R$ 6,35. Olha só, turma, então você tem um valor que é R$ 6,35. Esse valor ele sofreu um aumento de 12%. Quanto é que ele vai ficar? Tem duas maneiras de calcular isso. Né? Um é calculando quanto é 12% de R$ 6,35 e somando esse resultado com 6,35. Aí você descobre o quanto é o 12% e aumenta no valor original. Mas com os fatores você pode fazer isso uma conta só. Qual é o fator de atualização para o aumento de 12%? Para o aumento de 12%, o fator de atualização é 1,12. Tá? Que é 100% mais 12%, 112%. 112 dividido por 100 dá 1,12. Então, para eu saber quanto é que esse 6,35 ele vai passar a ser, basta eu multiplicar ele pelo fator 1,12. Esse cara aqui é meu F, o meu fator de atualização. Para 12% é 1,12. Então basta fazer uma conta só. Tá? Então olha só, multiplicando isso aqui, você vai encontrar aqui 7, aproximadamente R$ 7,11, o valor aproximado, certo? Então, o 6,35 com aumento de 12% passa a ter 7,11. Então, isso que o fator de atualização faz, ele atualiza. Era 6,35 com 1,12 aumentou para R$ 7,11. Uma coisa importante que você tem que interpretar nos problemas de porcentagem, que uma coisa é saber de quanto foi o aumento. Se ele perguntasse de quanto foi o aumento, aí eu teria que calcular quanto é 12% de 6,35. Isso é uma pergunta. Agora, quanto vai ficar após o aumento, aí é outra pergunta. Certo? Então a gente tem que diferenciar esses dois tipos de problema aí que vai estar para vocês. Beleza? Então, R$ 7,11 o fator de 1,12. Certinho? Olha só, segunda questão. Uma loja está em promoção, vendendo produtos com 23% de desconto. Ó, galera, nós temos aqui uma situação de desconto, né, na compra à vista. Determine o novo preço
de uma TV que custava R$ 2.500. Galera, primeiro, vamos determinar o fator de atualização para desconto. Nesse caso aqui, foi um desconto de 23%, certo? Nós fizemos isso uma aula só para fazer isso, tá? Mas aqui a gente repete um pouquinho para você. Então, olha só, como é que encontra o fator de atualização por desconto? Você pega aqui, ó, 100%, que é o valor original, não é isso? Subtrai 23%, porque é um desconto, certo? Então, isso aqui passa a ser 77%, certo? E transformando 77% para número decimal é 0,77, ó. Então, esse é o fator de atualização para um desconto de 23%. Se eu quero saber quanto um determinado valor vai ficar após um desconto de 23%, eu pego esse valor e multiplico por 0,77, né? É isso que a gente vai fazer aqui, ó. O preço original era 2.500, o fator de atualização é 0,77, ó. 0,77, tá? Então, se você fizer essa conta aqui, ó, você vai encontrar que esse valor vai ficar R$ 1.925. Então, nessa TV, ela vai estar sendo vendida por esse preço aí, ó. Tá? Então, você não vai precisar na loja deixar o vendedor fazer a conta para você. Você mesmo faz, né? Não, eu sei quanto é que vai ficar, né? Então, beleza, R$ 1.925 vai ser o preço que você vai pagar se você for comprar à vista. Certinho? Beleza, turma, vamos lá. Olha só para essa terceira questão aqui. O salário dos funcionários sofreu um aumento e passou de R$ 1.500 para R$ 1.800. Qual o percentual do reajuste? Tá? Ah, professor, eu poderia resolver isso aí por uma regra de 3. Eu chamaria esse 1.500 aí de XI, de 100%, né? 1.800 eu encontraria o percentual. Beleza, pode fazer. Mas vamos fazer também, aprender por esse caminho dos fatores, porque isso facilita a nossa vida. Então, o que, que nós temos aqui? Ó? O salário dos caras era R$ 1.500. O salário inicial era R$ 1.500, certo? Beleza. Tá aqui o salário deles era esse. O salário, houve um aumento, tá? E esse salário passou a ser de R$ 1.800. Passou a ser de R$ 1.800. Beleza? Certo? Então, olha só, beleza, passou de 1.000. Ele quer saber qual é o percentual desse reajuste, ou seja, quanto por cento de aumento houve. Ora, turma, a gente pode fazer isso aí descobrindo quem é o fator de atualização. Tá? Porque veja bem, para 1.500 virar 1.800 é porque ele foi multiplicado por um fator. Certo? Então, eu não sei que fator é esse, porque através do cálculo desse fator, eu consigo descobrir quanto for o reajuste. Porque, por exemplo, se eu descobrir que esse fator é 1,30, então eu vou saber que o reajuste foi de 30%. Tá? Eu sei que aumenta porque, de fato, aqui aumentou. Tá? Se eu encontrar que o fator é 1,27, aí eu vou saber que o aumento foi de 27%. Então, descobrindo quanto foi o fator que foi multiplicado por 1.500 para ele virar 1.800, eu vou conseguir descobrir quanto foi esse aumento percentual. Certinho? Então, vamos ver como é que se faz isso, né? Olha só, então, quer dizer que esse 1.500 foi multiplicado pelo fator F. Eu não sei quem é F, quero descobrir. Então, 1.500 foi multiplicado pelo fator F. Isso aqui deu R$ 1.800. Certo? Aí virou uma equaçãozinha, né? Esse 1.500 aí, ó, que está multiplicando, ele passa para lá, dividindo. Certo? Então, esse fator F vai ser igual a de 1.800
dividido por 1.500. Ok? Então, vamos fazer essa conta aqui. Dá para cortar aqui 2 zeros, né? Tá? Vamos dividir aqui 18 por 15. Vou fazer essa divisão aqui. 18 dividido por 15, né? 18 por 15 dá 1, né, turma? 1 vezes 15, 15. Para 18, 3. Tá? Aí, se eu quero continuar a conta, vírgula aqui, né? E acrescento um zero. 30 por 15 dá 2. Então, 2 vezes 30 dá 30. Para 30 nada. Olha só, então o fator de atualização, galera, é 1,2. Eu coloco 1,20, tá? Ora, então, turma, eu consegui descobrir de quanto foi esse aumento percentual. Porque 1,20, se eu for transformar em porcentagem, é 120%. Era 100%, passou a ser 120%. Tá? Então, o aumento foi de 20%. Certo? O aumento vai ser igual a 20%. Descobrir aí através do fator de atualização. Tem muitas questões no Enem que você pode responder por esse procedimento. Muitas. Tá? A gente tem que estar prestando bastante atenção nesse tipo de questão. Beleza, turminha? Então vamos lá para a quarta questão. A conta de energia de uma casa passou de R$ 490 para R$ 390 no mês. Determine de quanto foi aí o reajuste, a redução, né? Nesse caso aí houve um desconto, né? Houve uma economia, tá? Então a gente pode fazer usando o mesmo procedimento que a gente respondeu essa questão aqui, tá? Então vamos ver aqui, vamos supor que em janeiro, a conta veio R$ 450, ó. R$ 450 a continha aqui em janeiro. E houve uma economia de energia e no mês de fevereiro, essa conta ela já veio R$ 390. Tá? Então houve aqui uma diminuição, houve uma redução, houve um desconto, certo? Então a questão quer saber de quanto foi esse desconto aí. Então, turma, a gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente respondeu essa questão 3. A gente vai descobrir qual é o fator. Tá? Porque, por exemplo, se eu encontrar aqui 0,92, vamos supor que eu encontro 0,92. 0,92 representa um desconto de quanto? Só basta eu transformar 0,92 em porcentagem, que é multiplicar por 100. 0,92 vezes 100 dá 92%. Ora, se passou de 100% para 92%, é porque o desconto foi de 8%. Tá? Então a gente consegue fazer isso. Então vou saber qual é o fator por quem que esse 450 ele foi multiplicado para virar 390. Então vamos lá, 450 foi multiplicado por um fator de atualização F que deu 390. Certo? Então vamos dividir, F vai ser igual a 390 dividido por 450. Certo? Então, se você cortar aqui 0 e fazer essa divisão, você vai encontrar que esse fator aqui, ó, é de 0,87. Então, turma, 0,87 foi o fator. E aí, turma, de quanto foi esse desconto percentual? Galera, é só você transformar esse 0,87 em porcentagem e descontar ele do 100%, tá? Então, se você transformar isso aqui em termos percentuais, isso aqui vale 87%. Ora, então foi um desconto de quanto? De 13%. Porque perceba uma coisa, se você pegar 100% menos o 87%, você vai ter 13%. É justamente quanto foi a economia, de quanto foi o desconto aí na conta de energia dessa residência, certo? Então perceba que a gente fez duas questões aqui usando aí o mesmo procedimento, tá? Vamos lá, turma. Quinta questão. Os funcionários de uma loja receberam um reajuste de 15%
e passaram a receber R$ 2.400. Então, qual o salário antes do reajuste? Turma, uma possibilidade. Você pode fazer isso por regra de 3? Posso. Eu poderia, por exemplo, dizer que esse 2.400, se ele recebeu um reajuste de 15% e passou a ser 2.400, esse 2.400 você associa com 115%. Se você quer saber o salário original, ou seja, o salário antes do reajuste, você quer saber quanto é o 100%. Então, você pode resolver aqui por regra de 3. Não tem problema. Tá? Você vai conseguir descobrir. Mas vamos aqui usar os nossos fatores para você saber também que você consegue responder através dos fatores de atualização. Tá? Mas a matemática é assim, tem sempre vários caminhos. Às vezes os caminhos mais curtos, às vezes os caminhos mais longos. Tá? É que nem você vai para sua casa, da casa para a escola. Você pode ir por um caminho mais curto, pode ser por um caminho mais longo. A matemática tem isso. Então, olha só, veja bem, o salário, eu não sei quanto era o salário dos caras. O salário era S. Acontece que esse salário S, ele sofreu um aumento. Ele foi multiplicado por um fator de atualização. Quem é esse fator de atualização? É 1,15. Que é o fator de atualização por 15%. 1,15. Certo? Após esse salário S sofrer esse aumento aí de 1,15, ele passou a ser 2.400. 2.400. Certo? Aí eu quero saber quem é S. Ou seja, eu quero saber qual é o salário do cara antes de ter sofrido esse aumento, antes de virar 2.400. Tá? Então você pode também equacionar essa situação usando os fatores de atualização, sem problema. Tá? Quer dizer, esse salário S foi multiplicado por um fator F que deu 2.400. A história é essa. O salário S foi multiplicado por um fator de atualização F e virou 2.400. Eu quero saber quem é esse S. Eu sei que é um fator, o fator 1,15. Então a historinha fica assim. S multiplicado por 1,15 igual a 2.400. Certo? Então o que acontece? Esse 1,15 que está multiplicando, ele passa dividindo. Tá? Então o salário dos funcionários vai ser 2.400 dividido por 1,15. Turma, só lembrando o seguinte, ó, quando você tiver que multiplicar um número inteiro por um número decimal, o que a gente tem que fazer aí? A gente tem que igualar as casas decimais. Tá? Por exemplo, esse 1,15 tem duas casas decimais, dois números após a vírgula. Então eu tenho que, para transformar esse 1,15 em inteiro, para ficar dois números inteiros, eu tenho que correr duas casas. Só que eu tenho que correr duas casas nele e também no outro. Ou seja, mas meu só aqui é um número inteiro, não tem número para correr, não tem casa decimal. Então você acrescenta 2 zeros. Tá? Então você pode fazer essa conta acrescentando aqui 2 zeros e transformando esse 1,15 em 115. Tá? E aí você faz a conta com dois números inteiros. Tá? Então, nesse caso, se você for fazer essa conta aí em casa com calma, você vai encontrar que o salário dos caras é R$ 2.086,95 aproximadamente. Tá? Então, o salário deles passou de R$ 2.086,95 para 2.400 após esse aumento aí de 15%. Certinho, turma? Então, na aula de hoje, a gente resolveu alguns problemas simples, né? Envolvendo aumentos e descontos percentuais. Nas próximas aulas, a gente vai ver como é que isso é explorado nas questões do Enem. Como é que ele pode cobrar isso, tá? Um abraço a todos. Já sabe, hashtag Fica em Casa Aprendendo.